E Donald Trump deve se entregar à justiça na terça-feira. O ex-presidente americano foi acusado formalmente por um suposto esquema de pagamento de suborno e encobrimento envolvendo uma atriz de cinema adulto. Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um atual ou um antigo mandatário enfrenta acusações criminais. Quem vai contar pra gente sobre esse assunto é o analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, vamos relembrar essa história. Tem tempo que ela surgiu, hein? Olá, Tainá, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no 360. Sim, essa história começou em 2016, na campanha presidencial que foi ganha pelo presidente Trump. E na época, como candidato, ele pediu que um advogado dele pagasse 130 mil libras para a Stormy Daniels, que, como você disse, era uma estrela aí do cinema adulto. Ela alega que os dois tiveram uma relação extraconjugal e o advogado pagou a atriz para que ela não revelasse isso pouco antes das eleições de 2016. O Trump temia que isso pudesse prejudicá-lo nas urnas. Mas o Trump acabou fazendo o pagamento dele para o advogado, compensou o advogado, usando a contabilidade das suas empresas em Nova York. E ele declarou isso como um problema legal, como um custo legal da empresa, não dele. Ele usou basicamente a conta da empresa para fazer o pagamento. Isso é uma fraude em Nova York, é uma fraude comercial e, portanto, é um crime. E aí o grande júri de Nova York ontem decidiu que ele deveria ser indiciado e vai responder a um processo. Como você lembrou, a primeira vez que um ex-líder dos Estados Unidos é indiciado por um crime. A CNN hoje revelou também que existem 30 outras acusações comerciais relacionadas a fraudes que o Trump poderia ter cometido na sua empresa. A gente não sabe ainda os detalhes, porque está correndo em segredo de justiça, exatamente o que o júri determinou. Nós sabemos que ele precisa se entregar às autoridades, as autoridades vão tirar aquela foto quando eles tiram dos acusados, vão também tirar a impressão digital do Trump, mas o advogado dele negociou com as autoridades, com a polícia e com o próprio júri, para ele não aparecer de algemas, porque obviamente ele teme que essa imagem possa ser prejudicial durante a campanha eleitoral que ele já começou para a eleição de 2024. Ele é candidatíssimo. Ninguém sabe, Tainá, o que vai acontecer em termos políticos com esse indiciamento, justamente porque é a primeira vez que um presidente americano é indiciado. Nos Estados Unidos não existe uma lei como a lei da ficha limpa que temos no Brasil. Então, mesmo indiciado e até condenado, ele poderia sim ser candidato à presidência da República. Mas isso teria muitas implicações do ponto de vista da disputa eleitoral. O Trump está usando isso para dizer que ele é perseguido pelo establishment judicial e liberal dos Estados Unidos. Outros candidatos que são republicanos estão evitando criticá-lo demais, porque senão eles vão perder o apoio de toda a massa que apoia o Trump. E os democratas, esses sim, estão batendo mais pesado, porque eles querem desgastar o principal nome do Partido Republicano. Agora, Tainá, esse não é nem o principal problema, o principal dor de cabeça que o Trump tem com o sistema judiciário. Ele está respondendo outros processos, inclusive acusando-o de tentar mudar os resultados das eleições na Geórgia, as eleições presidenciais de 2020. Tem o famoso caso, o inquérito da investigação do dia 6 de janeiro, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, e aquele caso de centenas de documentos secretos que ele levou para a casa dele em Mar-a-Lago. Depois de ter saído da presidência, ele não podia, porque eram documentos privados, eram documentos secretos do governo americano. Então, muita dor de cabeça ainda e muitas implicações na corrida presidencial. Tainá? Américo, obrigada pelas suas informações. Vamos aproveitá-las para poder conversar também com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que está comigo aqui em São Paulo. Lori, porque eu queria saber o que o republicano, o partido de Donald Trump, pensa sobre tudo isso. Ontem, no calor dessa notícia, eu entrei no Arena e disse que
os concorrentes do Donald Trump nas futuras primárias para escolher o candidato republicano à presidência iam evitar criticá-lo, e foi o que aconteceu. Ontem mesmo a CNN americana já tinha uma entrevista marcada com o ex-vice-presidente Mike Pence, que está se preparando para entrar nessa corrida. Ele é um pré-candidato e ele criticou muito a ação contra o Trump, disse que é um absurdo uma ação eleitoral desse tipo, por fraude de uso de dinheiro de campanha, se tornar algo dessa magnitude, que isso é uma perseguição política. E o outro pré-candidato importante, concorrente do Donald Trump, é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que também foi na mesma linha, disse que isso é um jogo dos democratas, uma perseguição, que isso é uma coisa anti-americana, e disse também que recusaria, como governador da Flórida, um pedido de deportação, porque os Estados Unidos são uma federação de estados tão independentes que existe a possibilidade, como o Trump tem residência na Flórida e o processo corre em Nova York, de o estado de Nova York ter de pedir a extradição de Trump da Flórida para Nova York, e o governador já disse que não aceitaria esse pedido. Por quê? Embora é claro que internamente, você perguntou como é que o Partido Republicano está pensando sobre isso. O que eles estão pensando, aqueles rivais do Trump, é que isso pode ser muito bom, por um lado, né? Principalmente se ele for condenado e preso. O que, de acordo com a Constituição americana, não o impediria de concorrer a presidente. Ele pode fazer campanha para a presidência de dentro da cadeia, inclusive. Mas, de qualquer forma, é algo ambivalente para todo mundo no Partido Republicano. Por quê? Por um lado, isso pode favorecer bastante o Donald Trump, né? Ele ontem à noite disse que isso é uma interferência eleitoral, exatamente aquilo de que ele foi acusado em 2020 ao não aceitar o resultado da eleição. A gente já sabe qual vai ser a narrativa, então, dele, né, Lourival Santana? O que ele vai usar para se defender. Obrigada pela análise, Louri. Até daqui a pouco.